Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração nesse dia lindo chamado hoje. Mais uma oportunidade, gente, de meditarmos as escrituras que são vida. Isso aqui, gente, é a fonte. A palavra de Deus, ela é viva. É aqui e daqui que nós vamos tirar o segredo para a vida eterna, para a vida em abundância. O que Deus espera de nós, os princípios que Ele espera que nós sigamos, o caráter dEle, a bondade dEle, o amor dEle por nós, nossa identidade, quem somos, quem é o nosso Pai, como Deus trabalha, por que Deus nos criou. Tá tudo aqui. O segredo da felicidade, o segredo da salvação, tá tudo nesse livro precioso que o Pai deixou para nós, juntamente com seu Espírito, para nos ensinar. Amém? Nós vamos interpretar a Bíblia por meio do Espírito Santo e de todas as ferramentas santas que Ele nos entregou para fazermos isso. E hoje a gente tem muita coisa importante para a gente falar sobre a leitura bíblica. Hoje nós lemos Josué capítulo 7, 8 e 9. Tem muita coisa a ser mencionada aqui, coisa prática, princípio prático. Eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês. Lembrando, gente, que o livro de Josué é um livro muito forte sobre libertação. Guerra espiritual. A guerra e tudo que Israel viveu fisicamente, nós vamos pegar e entender o princípio espiritual. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que Israel viveu serve como exemplo para nós. Aonde Israel acertou e aonde Israel recebeu recompensa por acertar, isso é exemplo para nós. Aonde Israel errou e o que foi a consequência do erro dele, também é exemplo da nossa vida. Amém? Dona Piedade já entrou aqui. Deus te abençoe, minha querida. Eu vi a Tiquinha, tá certo? No supermercado ontem. E ela me falou que você compartilhou a live com ela. Obrigada, viu, Dona Piedade? Que Jesus abençoe a vida da senhora. Eu espero que esteja sendo edificante, gente, essa live, porque tem me edificado muito. Falar da palavra edifica muito a gente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. Então, quando a gente fala, a gente lê, mas quando a gente fala, nosso coração enche de fé. Então, até uma dica que eu quero dar para você que está lendo a Bíblia, que está vendo a live, compartilha com outras pessoas. Compartilha com seu marido. Olha o que eu li aqui hoje. Compartilha com seus filhos. Nossa, isso é muito forte. Olha o que eu estou lendo aqui sobre Ai, sobre a cidade de Ai, sobre a cidade de Jericó. Olha que interessante a história de Acã. Compartilha, porque enquanto você fala, seu coração vai se enchendo de fé. Amém? Primeira, coisa que a gente vai meditar hoje é como Israel conseguiu uma grande vitória numa cidade fortificada e com milhares e milhares de soldados e perdeu diante de uma cidade pequena, muito menor do que Jericó. Ai era uma cidade em proporção muito menor do que Jericó. Era tão pequena comparado com Jericó, e as pessoas ali, os homens israelitas, eles estavam tão confiantes por causa de tudo que eles viram. Imagina, gente, que você deu um grito de guerra, e as muralhas começaram a cair. Imagina, eu fico imaginando a adrenalina do momento, de Deus ali mostrando o poder dele, ali os sacerdotes, a Arca da Aliança, os guerreiros, as trombetas, e eles gritam, o povo grita e ataca Jericó e vence. Imagina a alegria daquele povo. Agora, próxima guerra. Ai, eles estavam, gente, tranquilos. Eles falaram assim, com as minhas palavras, tá de boa. Se nós vencemos Jericó, ai, não é nada para nós. E aí que mora um grande perigo da nossa vida, gente. É quando, por tudo que nós já vivemos com Deus, nós acharmos que nós já temos tudo sob controle. E a nossa dependência, independente se o desafio é grande ou pequeno, nós dependemos de Deus. Totalmente dependentes. Nós somos totalmente dependentes de Deus, seja através de uma luta. Você já viu como que a fé de uma pessoa é fortificada quando ela passa por uma enfermidade, às vezes uma enfermidade assim que poderia levar para a morte? Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais, minha querida. Obrigada, Dona Piedade. E às vezes eu vejo isso, pessoas que lutam contra o câncer e estão lá tão firme, aumenta a fé, mas às vezes por causa de coisas pequenas, desfalece. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente, porque uma luta contra um câncer e uma luta contra uma gripe é dependência de Deus da mesma forma. Nós dependemos de Deus nas grandes conquistas e nas pequenas conquistas.
Não deixemos Deus de fora, gente. Não vamos achar que porque é pequeno dá para ir na força do braço, porque não dá. Nós não somos nada sem Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele falou, eu sou videiro, vocês são ramos. Se cortar o ramo, gente, não vale nada. Se cortar um ramo de uma árvore, ele vai secar e vai morrer. O único ramo que floresceu é o de Arão, porque era sobrenatural mesmo. Mas se tirar um ramo de uma árvore, ele vai morrer, ele vai secar, vai virar pó. Jesus está falando, se eu sou a videira e vocês o ramo, entendam uma coisa. Se vocês não estiverem em mim, vocês não poderão fazer nada. Nada. Amém? Gente, agora que eu tô entendendo, Dom Piedade só falou que a Tiquinha é sua sobrinha, é isso? Depois ela vai me falando aí, pra eu entender. Gente, uma coisa que nós precisamos entender, aquele povo achou que já estava ganha a batalha contra Ai, porque Ai era pequeno, só que tinha um problema. Eles estavam em desobediência. Por quê? Mesmo sem saber, né? Acã, que era um povo, um soldado do exército israelita, ao invés de seguir a regra de pegar Jericó e destruir tudo, e os únicos tesouros seriam entregues para o tesouro do Senhor, que iria para Deus esse tesouro, para o tabernáculo, eles não fizeram, Acã não fez isso. Acã desobedeceu essa ordem direta de Deus. E ele viu, ele fala aqui no versículo, capítulo 7, versículo 21, fala assim, ó, entre os despojos, viu uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro. Ele viu uma capa bonita, gente, uma capa bordada. Vou falar com minhas palavras aqui. Ele viu uma capa bordada. Ah, então a Tiquinha é sua sobrinha. Entendi, Dona Piedade? Que gracinha, Deus abençoe, viu? Gente, aquele homem, quando ele estava ali, ele sabia que tinha que destruir tudo, que ele não podia pegar nada para ele mesmo, que o tesouro que tinha ia para Deus, mas aquela capa era uma capa tão bonita, uma capa babilônica, bordada, enfeitada, com não sei, com pedraria. Tô inventando aqui, tá? Eu tô pensando, tô conjecturando. Imagina aquela capa com pedraria, uma capa assim valiosa. Imagina como ele ficar bonito naquela capa. Uma capa de marca. Da marca de quê? Da Babilônia. Ele desejou tanto aquela prata, aquele ouro e aquela capa, que ele tomou para si. Meu Deus. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Deus deu uma ordem. Ele falou, vocês vão ter posse de muitas coisas, mas aqui em Jericó vocês não vão pegar nada. Vocês não vão tomar posse de nada. E a gente precisa entender, gente, que Deus tem os termos dele, da aliança. Ele nos dá o termo da aliança dele. E não dá pra gente fazer do nosso jeito. Não dá pra gente argumentar e falar assim, mas era tão bonita aquela capa babilônica. Mas eu mereço porque eu lutei, porque eu sou um bravo soldado, porque eu matei não sei quantos na guerra. Não. Deus deu uma ordem. E as direções que Deus nos dá, nós devemos seguir especificamente. A Bíblia diz, tenha cuidado de obedecer todo o mandamento. Aquele homem não obedeceu. E o que aconteceu foi que o povo foram poucos soldados para ir lá para lutar contra Ai, mas acabaram morrendo 36 e todos os outros fugiram. E aí o que aconteceu? O povo ficou desanimado. O próprio Josué, ele falou com Deus, ai Senhor, deixa eu achar aqui, ó. Com isso o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Eles ficaram desanimados. E aí Josué clamou ao Senhor. Ele falou, Senhor, por que nos fizeste isso? Por que nós atravessamos o Jordão e o Senhor vai nos entregar nas mãos dos amorreus? Era melhor ter ficado do lado de lá do rio, parecendo os israelitas, né? No deserto. Era melhor ter ficado no Egito. E aí, perdão. Aí a ordem que Deus dá para Josué é muito forte, gente, é para mim e para a sua vida. Levante-se. Levante-se. Por que você está prostrado com o rosto no chão, Josué? Israel pecou e quebrou minha aliança. Eu não sei, gente. Eu não posso aqui falar de Josué, falar mal de Josué, mas eu me pergunto se antes de irem para Ai, se eles consultaram ao Senhor. Porque a Bíblia diz, eu gosto muito da história de Davi. E a Bíblia diz, gente, que Davi, todas as vezes que ele ia na luta contra alguém, ele consultava o Senhor. Ele chamava o sacerdote e falava, pergunta para Deus, é para atacar ou não é para atacar? É para ir ou não é para ir? Ele vai dar a cidade na nossa mão?
Se Josué tivesse consultado ao Senhor antes, Deus, eu não sei, gente, sinceramente, eu não quero julgar Josué por isso. Porque, na verdade, eles estavam tão confiantes da última vitória que eles sequer pararam para, de novo, voltar a essa dependência e perguntar, devemos ir contra Ai? É tempo de ir. Qual que é a estratégia para vencer Ai? Porque se Josué tivesse consultado ao Senhor, Deus falaria, olha, o povo quebrou minha aliança, como Deus respondeu para ele depois quando ele consultou, olha, Israel quebrou minha aliança, roubou alguns objetos que eu ordenei que deveriam ser separados para mim. Então, se Josué tivesse consultado ao Senhor antes de mandar o povo para Ai, os soldados para Ai, Deus teria falado, não vai porque tem brecha. No meio do povo tem alguém que desobedeceu e que por causa daquele, gente, assim como por causa de Jonas, todo o navio foi afetado, por causa daquele homem, todo o exército de Israel havia sido afetado. Eles não conseguiram conquistar a vitória por causa de um desobediente. Por isso que antes de ir em batalhas espirituais, nós temos que consultar Deus. Muitas das vezes Deus vai nos levar a lugar de arrependimento. A gente vai ter que falar com Deus, Senhor, eu estou entrando nessa batalha agora, mas tem algo em mim, tem alguma brecha? Tem alguma coisa que eu preciso me arrepender? Tem algum pecado que eu nunca confessei? Tem alguém que eu tenho que pedir perdão? Tem alguém que eu tenho que perdoar? Antes de entrar em guerra, gente, nós temos que consultar o Senhor se está tudo certo. Se nós estamos armados. Ninguém vai para uma guerra, gente, vai para a linha de frente sem ter armadura, sem saber da estratégia, sem ouvir do general o que ele espera. Seria morte na certa. Alguém ir para uma guerra desarmado. Josué não consultou ao Senhor antes de mandar aqueles homens para Ai. Se ele tivesse consultado, Deus teria falado com ele, Josué, o povo quebrou minha aliança. Eu vou mostrar quem é, eu vou mostrar qual é a brecha antes de vocês irem. Mas porque ele não consultou, os soldados foram e voltaram. E 36 morreram e os outros que voltaram desanimados. Boa tarde, minha amiga querida Andréia, missionária, mulher de Deus. Deus te abençoe. Estamos falando aqui de Josué e da luta dos israelitas contra Ai. Uma cidade muito, muito menor que Jericó, mas que eles não conseguiram vencer. Porque a força, gente, não está no nosso braço. Não importa se é uma coisa grande ou se é pequena, sem Jesus, nada podemos fazer. E aquele povo, então... Aí o que aconteceu, gente? Vamos voltar. E aí Deus falou, eu vou mostrar, eu vou revelar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu tô cansada de ver não, perdão. Eu já ouvi várias vezes mulheres falando assim, ó, eu orei, Deus me revelou que meu marido tá fazendo isso, isso e aquilo. Eu orei, Deus me revelou que ele tava com problema com pornografia, mesmo escondido. Eu orei e Deus revelou que meu marido tava traindo. Eu orei e Deus revelou que tinha uma brecha ali. Eu orei, gente... Eu frisei esse versículo, fala assim, ó, apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez, e o Senhor mostrará o culpado. Deixa eu te falar, tá tendo guerra na sua vida? Você não tá conseguindo obter vitória em alguma área da sua vida? Peça ajuda ao Senhor, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. É uma maldição hereditária que tem que ser quebrada. Jesus quebra toda maldição. É simples, só precisa de nós levantarmos, nos posicionarmos. Quando Josué estava lá prostrado, Senhor, o que aconteceu? Que nós perdemos? Era melhor não ter atravessado o Jordão. Deus fala para ele, levanta homem. Imagino Deus falando, toma posição. É só você me consultar que eu vou mostrar o que tem de errado. Tira o erro do meio, tira o profano do meio do que é santo, que eu vou dar vitória para você. Você quer vitória? Então faz distinção entre o que é santo e o que é profano. Enquanto tiver mistura na sua vida, você não vai obter vitória nas lutas espirituais que você tem enfrentado. Gente, isso é muito forte, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E cuidado. A Bíblia diz que Deus mostrou quem foi o errado, que foi Acã. E Acã vai falar, eu vi, gente. Cuidado, gente, com a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos fez Eva olhar para a fruta de maneira diferente. A cobiça dos olhos, a soberba da vida. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Porque ela viu o fruto com os olhos, ela desejou para a carne dela. E ela sentiu que seria mais inteligente, que ela seria como Deus. Ou seja, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida.
A Bíblia diz que esse é o pecado, essa é a tentação que nós temos. Nenhuma tentação é maior do que nós podemos suportar. E o diabo só nos tenta segundo a nossa própria concupiscência. Não pensemos que a culpa é toda do diabo, não. Porque ele nos tenta segundo aquilo que nós cobiçamos. Uau! O diabo sabe muito bem o pecado pelo qual você tem uma quedinha. Qual que é a nossa parte de fazer, gente? Nos posicionar. Parar de achar que tá tranquilo. Ah, tá tranquilo, pra mim tá tranquilo. Não vou cair nesse pecado, não. Posso andar com gente que peca, posso ver filme que tem esse tipo de coisa que não vai me fazer mal, porque eu já venci o pecado. Não. Nós vamos lutar contra o pecado até que nossa carne seja transformada. Como a Andréia postou hoje, né, em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, que fala assim, depois coloquei pra mim, Andréia, fala que no abrir e fechar de olhos a trombeta vai soar. Gente, os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, sem corrupção, e nós vamos ser transformados. Aí acabou a luta contra o pecado. Aí acabou, gente. Aí é vida mansa, tamo plano original. Não precisamos nos preocupar mais, mas até lá é vigiar e orar sem cessar. Aquele homem não vigiou. Ele viu aquela capa bonita, ele viu o ouro e a prata, e ele caiu em tentação. E quando a gente cai em tentação, gente, o problema, sabe o que é? É que o inimigo encontra brecha. Não é que aquele homem não merecia, não é que Deus não queria enriquecê-lo, é porque não era a hora de enriquecer. Ele agiu com desobediência. Você já viu aquela pessoa que ela quer uma coisa, mas aí Deus fala, não, agora não. E ela fala, então eu vou correr atrás. Deus falou que não, mas eu consigo, eu sou forte, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou. E aí começa tudo a dar errado na vida dela. Foi a mesma coisa com a Acã. Ele achou assim, ó, eu vou pegar, vou ficar escondido, ninguém nunca vai ver. Não vai dar nada. Só que as coisas deram tudo errado para a vida dele, gente. A desobediência gera maldição para a nossa vida. Por isso que todos os dias a gente tem que orar, vigiar, estar em comunhão com o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo me lembrou daquela passagem que diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Porque, gente, o Espírito Santo, ele nos revela tudo. Ele nos revela, ele nos leva a entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você quer uma pessoa, um amigo bom para te revelar os seus pecados, seus erros, suas tentações, suas cobiças, tudo que precisa ser mudado? Anda assim com o Espírito Santo. Ele te mostra tudo, gente. E o mais lindo é que ele nos disciplina em amor. Deus não nos disciplina com uma ira descontrolada. A disciplina de Deus é amorosa, é de pai para filho. Mas ele disciplina. É melhor ser disciplinado por Deus, que a Bíblia diz que o bom pai disciplina o filho. E o filho que não é disciplinado por pai, na verdade nem é filho, é bastardo. Mas Deus nos disciplina. Anda junto com o Espírito Santo para que você não caia em tentação. Porque o que aconteceu com Acã foi que ele e toda a família dele tiveram que ser mortos. E aí agora, tendo consultado o Senhor, os israelitas vão lutar contra Ai. E Deus vai dar uma estratégia, gente. Presta atenção. O Espírito Santo nos dá estratégias. 1 Coríntios 15, 52. Eu estava achando que era Tessalonicenses. Obrigada, amada. 1 Coríntios 15, 52. Eu vou até ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí, gente, a luta contra o pecado vai ter acabado. Nós seremos como Jesus é, nós o veremos como ele é. Nós não vai ter mais clamor, nem dor, não vai ter nenhuma consequência do pecado, que é a morte. Nós vamos ser incorruptíveis. Mas até lá, vigiar e orar. Amém? E aí, gente, uma coisa que nós precisamos entender é que quando a gente vai entrar numa batalha espiritual, Deus sempre nos dá estratégia. Por isso que antes de entrar em qualquer batalha, antes de começar qualquer dia, nós temos que buscar o Senhor, consultar o Senhor. O que o Senhor espera de mim? Né? Às vezes, eu percebo isso muito com o Edmundo. Nas primeiras visitas como esposa de pastor e pastor, né? No caso dele, a gente sempre orava, Senhor, nos dá o espírito do conselho, nos ensina. E sabe o que acontece, gente? No decorrer do tempo, nós continuamos orando.
E um dia eu estava indo para uma visita e a gente acaba acostumando com os irmãos, acostumando com fazer visita, e a gente está sempre lendo a Bíblia. Por fim você pensa assim, tá tranquilo, qualquer coisa vai vir uma palavra. Mas sabe o que Deus falou comigo um dia indo para visita? Nunca deixe de orar. Pergunta para mim o que deve ser falado, qual que é a estratégia, como você deve se portar. Busca o espírito do conselho, do aconselhamento. Porque, gente, o maior erro que nós podemos cometer é usar nossas experiências do passado para viver as novas experiências do futuro. Porque Deus se renova, a palavra se renova e a estratégia muda. Nós vimos aqui, o povo achou que por ter vencido Jericó estava tranquilo, que venceria. Mas eles não venceram, eles foram derrotados e humilhados. Por quê? Porque acharam que a experiência do passado serviria para a experiência de agora. Como dependentes do Senhor, gente, nós temos que sempre continuar buscando direção em tudo. Foi exatamente o que aconteceu aqui em Ai. Eles foram com estratégia e Deus deu vitória. Eu não vou falar muito sobre a estratégia, porque eles deixaram alguns homens ali na retaguarda, fizeram uma emboscada. Eu acho lindo que fala que Josué manteve a lança estendida. Deus falou, Josué, estende a sua lança, porque eu vou dar essa cidade para vocês. E Josué estende a lança, e até que acaba, gente. Olha como é que é tudo cíclico. Vou repetir sobre como Deus trabalha em ciclos, tá? Deus libertou o povo do Egito com os umbrais na porta, não fez com que os anjos, com que o anjo da morte destruísse ali. Lembra? Depois vem Raabe. Raabe coloca aquele fio, aquele cordão escarlata que também simboliza o sangue de Jesus. Então, libertação, Deus livrou da morte, levou para Jesus, beleza. Moisés atravessa o mar, Josué atravessa o rio. Moisés vê Deus ali na sarça ardente, tira a sandália dos pés. Josué vê Jesus, tira a sandália dos pés. Lembra quando Moisés teve que ficar com o braço estendido para Josué lá embaixo vencer a batalha contra os amorreus, se eu não estiver enganada? Agora a Bíblia diz que Josué aqui mantém a lança estendida. Enquanto ele mantém a lança estendida, todos os moradores de Ai são destruídos. Deus é um Deus que trabalha de maneira cíclica. O que Deus fez no passado, Ele vai fazer de novo. Os espirituais estejam atentos, gente. Vamos ficar atentos a tudo que Deus está fazendo para a gente poder participar do plano dele na terra nesses dias. E aí o que acontece? Há ali uma renovação da aliança. Tudo que Moisés mandou fazer, eles fizeram. Forte, né, Andréia? Gente, eu acho até que eu deixei alguma coisa aqui passar. Mas é muita coisa. O que Josué viveu é muito parecido com o que Moisés viveu, gente. É tudo muito parecido. Deus fazendo de novo na vida dele. E ali, Josué, na renovação da aliança, ele faz exatamente o que Deus mandou. Eles leem o livro da lei para todos os israelitas, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros. Renovam ali a aliança. Eles sobem no Monte Ebal, falam das maldições, daquele que vai desobedecer, fala das bênçãos, e ali todo o povo se volta para aquela aliança de novo com o Senhor. Mas eu queria falar mais uns minutinhos só sobre os gibeonitas, que é uma coisa também que é muito importante a gente falar, que vai entrar junto com o contexto do capítulo 7 e 8, que é sobre não consultar o Senhor. Josué não consulta a Deus no caso dos gibeonitas. Perdão, qual que era, gente? Qual que era a ordem de Deus? Quando vocês chegarem em Canaã, todos os povos daquela terra devem ser destruídos. Eles não podem habitar com vocês. Os povos de muito longe, de terras distantes, vocês até podem deixar, desde que sejam servos, vão se tornar seus escravos. Mas os da terra de Canaã ali, que eu vou dar para vocês, os jebuseus, os heveus, os heteus, tem que matar todos. Os gibeonitas, eles estavam bem pertinho do povo de Israel, mas eles fingiram que estavam longe, usaram ali de astúcia e levaram um cântaro que já estava, sacos gastos, vasilhas de couro velhas e rachadas, né? E aí eles falam, nós estamos vindo de uma terra tão longe que nossos sapatos já estão desgastados. Olha como é que o pão já embolorou, só que era tudo mentira. Como que a gente vai saber, gente, uma aliança que deve ser feita ou não deve ser feita? Através da oração. Nós temos que aprender a consultar o Senhor antes de qualquer aliança. Aliança de emprego, consulta a Deus antes de entrar. Vai ir para uma nova igreja, consulta a Deus antes de ir.
vai mudar, vai entrar no relacionamento. Meu Deus do céu, como pessoas são enganadas em relacionamentos, pessoas que chegam falando, olha como é que eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu sou uma ótima pessoa, eu sou uma pessoa super de Deus, mas é tudo mentira. E quando a pessoa casa, os olhos são abertos, poxa, não era verdade. Mas você consultou o Senhor? Consultou a Deus antes de fazer essa aliança? Toda aliança que nós vamos fazer, gente, nós temos que consultar a Deus. A Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor a respeito dos gibeonitas. Capítulo 9, versículo 14. Josué não consultou ao Senhor. Ele achou que os argumentos estavam bem plausíveis. Aquilo que ele viu com os próprios olhos dele o enganaram muito bem. Enganou ele muito bem. E ele falou, beleza, nós vamos fazer uma aliança com vocês. Nós não vamos matar vocês. E sabe o que aconteceu, gente? Os gibeonitas estavam mentindo. Eles falavam, não, nós vamos ser seus escravos. Mas não era o plano de Deus. Eles tiveram que ter aqueles escravos ali perto dele. O povo de Israel, gente, ele acabou sendo exilado por não cumprir essa regra de matar todos os estrangeiros. E de não permitir, os estrangeiros não, todos os povos da terra que eles conquistaram. Porque aquele povo, não só os gibeonitas, todo o povo que eles deixaram viver no meio deles, levou o povo de Israel a pecar, a cair em idolatria, a abandonar o Deus verdadeiro. Então, aquilo ali era algo que Deus não queria. Deus não queria os gibeonitas no meio do povo de Deus. E aí, mas Deus é um Deus de aliança. Uma vez que Josué fez uma aliança com os gibeonitas, ele tem que cumprir a aliança. E eu me lembro lá da época do rei Davi, né, que um dia Davi colheu o erro que Saul matou os gibeonitas que estavam no meio deles. E aí tava tendo eu não sei se era fome, agora me fugiu aqui porque eu não pesquisei, eu lembrei agora. Eu sei que Israel tava padecendo porque Saul tinha matado os gibeonitas e eles tinham feito uma aliança com os gibeonitas lá atrás, lá com Josué. E Deus estava castigando o povo de Israel por não ter cumprido as partes da aliança. Então toda aliança que a gente faz, gente, ela não pode ser quebrada assim, não. Tem gente que fala assim, eu fiz uma aliança, foi errado, mas tá bom, a gente quebra e tá tudo certo. Deus é um Deus de aliança. Se a gente é rápido para quebrar alianças aqui na terra, quão mais rápido vai ser pra gente quebrar aliança com Deus? Se a gente quebra aliança tão rápido com quem a gente vê, por que a gente não vai quebrar aliança tão rapidamente com pessoas que a gente não, com Deus que a gente não vê? Foi uma época de fome, 3 anos de fome que Davi enfrentou porque Saul tinha matado os gibeonitas. Que Josué, olha só, gente, como que a gente sofre coisas e como que consequência de pecado de outras pessoas podem respingar em nós. Mas o que cabe a nós? Consulte ao Senhor. Levante-se. Toma posição que eu vou te falar o que está errado. Você vai resolver o que está errado e vai tomar posse da vitória. Deus é um Deus, gente, de recomeços. Não quer dizer que, nossa, o outro pecou, minha mãe pecou, meu pai pecou, agora eu tenho que sofrer. Não. Se você descobrir o que está errado, se Deus vai te dar uma estratégia para resolver o problema. Deus é um Deus de estratégia. Você vai resolver o problema e vai viver uma vida abundante. Mas, gente, isso é muito sério. Consulte a Deus antes de qualquer coisa. Consultemos a Deus. Consultar a Deus define dependência, confiança. Quando a gente não consulta, a gente está falando, Deus, aqui tá tudo tranquilo, eu já vi, já tomei uma decisão e é isso mesmo que eu acho que tá certo. Como Josué, eu já vi aqui, já fiz uma análise aqui, Deus, pelo que eu vi, os gibeonitas realmente são gente de longe, então vai estar tranquilo, viu? Já tomei minha decisão. Nós não tomamos nossas decisões baseadas em nosso achismo, gente, porque nós humanos somos facilmente enganados. Mas nós tomamos decisões baseadas em uma palavra do Senhor. Amém? Nós tomamos decisões baseadas em uma palavra do Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Para vencermos batalhas espirituais, para tomarmos posse da terra que Deus tem para nós, para vivermos uma vida plena e abundante, nós temos que nos colocar nesse lugar de dependência de Deus. É isso que Deus colocou no meu coração, gente, para o dia de hoje. Eu espero que vocês tenham se identificado pela palavra de Deus. Não deixem de ler e meditar nessa lei dia e noite. E acima de tudo, gente, acima de tudo, no nome de Jesus, vamos colocar em prática. Porque só ler, só ouvir uma live todo dia não vai mudar a nossa vida. Mas se a gente ler e se a gente praticar,
nós vamos viver uma vida em abundância. Deus é fiel, Ele é bom. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu resto de dia. Nós vamos para a igreja daqui a pouco adorar em comunhão e que Deus fale com cada um daqueles que se posicionarem nele para ouvir a voz dele. Eu espero que tenha sido edificante para vocês, como foi para mim. E até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Tchauzinho. Oi, irmã Andréia? Amém. Glória a Deus. Quando você tiver um tempinho, você vai aparecer na live para poder compartilhar de tudo que Deus tem te ensinado, viu? Amém. Eu recebo em nome de Jesus, que Ele abençoe sua vida também, amada. Vamos junto, edificando-nos mutuamente até a vinda do Senhor. Glória a Deus. Com Deus, gente.